Aleluias, glória a Deus. Como é bom podermos ter tido esse momento de louvor, onde nós pudemos adorar o Senhor, glorificar, exaltá-lo por tudo aquilo que Ele é, por este privilégio de podermos estar diante do Rei do Universo. Como é maravilhoso podermos ter esse momento único e indizível na presença desse Deus. Agora nós vamos passar para o momento da palavra, onde nós vamos meditar no Santo Evangelho, e que o Espírito Santo possa nos orientar, que o Espírito Santo possa nos direcionar, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento essa noite. Amém? Vamos orar um pouco. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, Te exaltar. Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa estar direcionando as nossas vidas, as nossas mentes, o nosso entendimento, para assim, ó Pai, podermos de fato compreender o Teu Evangelho. Como é maravilhoso, Pai, estarmos diante da coisa mais importante hoje nessa noite, que é a Tua palavra e a Tua presença. Amém, Jesus. Amém. Bom, nos outros cultos, nós estamos meditando um pouco sobre a carta de Romanos. E nós vamos agora meditar um pouco sobre Gênesis capítulo 3. Será algumas pregações aqui no capítulo 3, para que nós possamos conhecer um pouco mais a fundo a doutrina da queda. Pois, infelizmente, muitas pessoas não têm um conhecimento dos reais efeitos que a queda provocou no homem, na sua natureza, provocou na terra. As pessoas têm uma visão muito baixa daquilo que ocorreu ali no Jardim do Éden. Muitas pessoas acham que o que ocorreu ali foi apenas um simples tropeçar de pernas, aonde o homem, por si mesmo, ele pode levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Mas quando nós, pela misericórdia de Deus, direcionados pelo Espírito Santo, nos deparamos com essa doutrina, conseguimos ver a profundidade da queda, conseguimos ver as terríveis consequências que a queda causou no homem, na sua natureza. E é sobre isso que nós temos que olhar um pouco mais, pois é necessário, pois infelizmente a maioria dos cristãos hoje desconhecem essa doutrina. E nós vemos que essa doutrina ela é importante para que possamos então vermos a grandeza do Evangelho, vermos o quão é maravilhoso o Evangelho. E assim, então hoje nessa noite, o que nós vamos fazer é ler o capítulo 3 de Gênesis, e com o tempo nós vamos vendo as doutrinas, e nós vamos então fazer essa exposição, e vai ser alguns cultos. Por isso então nós vamos hoje, abra ela em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 em diante, onde diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele
não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua esposa, atendeste a voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
e, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Aqui estão os 24 versículos, e pela misericórdia do Senhor, que nós possamos meditar em alguns. Amados, como é importante essa leitura. Amados, o 3º capítulo de Gênesis é um dos mais importantes em toda a palavra de Deus. Frequentemente, o que se diz de Gênesis como um todo é peculiarmente verdadeiro deste capítulo. É o plano das gerações. Amados, aqui estão os fundamentos sobre os quais se apoiam muitas das principais doutrinas da nossa fé. Aqui voltamos até a fonte de uma grande quantidade de verdades divinas. Amados, aqui no versículo 3, no capítulo 3, aqui começa o grande drama que está sendo desempenhado no palco da história humana. E nem ainda 6.000 anos foram completados. Amados, aqui encontramos a explicação divina da presente queda e da condição arruinada da nossa raça humana. Aqui, amados, tomamos conhecimento dos planos sutis do nosso inimigo, o diabo, Satanás. Aqui observamos a total impotência do homem para andar no caminho da justiça de Deus, quando a graça divina lhe é retida. Aqui descobrimos os efeitos espirituais do pecado. É um capítulo muito gratificante para nós. O homem procurando fugir de Deus. Amados, aqui discernirmos a atitude de Deus em direção ao pecador culpado. Aqui, amados, registramos a tendência universal da natureza humana de cobrir sua própria vergonha moral com algo elaborado por suas próprias mãos. Veja quantos pontos nós já estamos ressaltando. Quando nós lemos aqui, devemos fazer isso, pois é importante. Aqui, amados, somos ensinados a respeito da graciosa provisão de Deus, que Deus tem feito para atender nossa grande necessidade. Aqui, amados, começa aquela maravilhosa sucessão de profecias que fluem por todas as Escrituras. Amados, aqui descobrimos que o homem não pode se aproximar de Deus por si só, exceto por um mediador. Amados, essas verdades deveriam saltar aos nossos olhos nessa noite. Veja quantos pontos estamos ressaltando. Agora daremos a atenção a alguns desses assuntos profundamente importantes para a fé cristã. Todo cristão deveria e deve, diante de Gênesis 3, ressaltar essas verdades. Todo cristão, diante de Gênesis 3, deveria pedir para que o Espírito Santo o conduzisse para enxergar essas doutrinas. São doutrinas que nos revelam a condição humana. São doutrinas que nos mostram o que o pecado fez em nós. Por isso, amados, é importante
Por isso, amados, é muito importante olharmos cada detalhe, e que o Espírito Santo possa então abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender essa verdade, que essas verdades que apenas pincelamos aqui, possa penetrar em nossa mente, em nosso coração, e fazer com que nós passemos a enxergar a necessidade de estudar sobre essas doutrinas. Amados, a doutrina da queda, sim, é o que nós estamos diante. Estamos diante da doutrina da queda. E essa doutrina, ela é fundamental para o cristianismo. Compreendermos a queda, compreendermos a profundeza da queda do homem, entendermos o que a queda fez de fato na vida do ser humano. A maioria das pessoas tem a tendência de pensar, como nós falamos, que quando o homem cai, foi apenas leves arranhões, como se uma criança estivesse brincando, correndo de um lado para o outro, e de repente ele tropeçasse em suas pernas, e aí o pai vê, e o pai chega perto, e tem pequenos arranhões, e aí então o pai chega, levanta a criança, dá um beijinho, e fala, não, está tudo bem, não foi nada. Mas quando nós falamos da queda da raça humana, devemos entender que é algo muito mais profundo, é algo muito mais sério, é algo que mexe na nossa estrutura como ser humano, é algo que mexe na nossa condição diante de Deus, é algo que muda completamente o nosso relacionamento com Deus. A queda do homem foi profunda. A queda do homem não provocou nele leves arranhões, não. A queda do homem fez com que ele caísse em um abismo escuro de pecado. A queda do homem fez com que o seu desejo, a sua vontade, o seu intelecto fosse afetado. Que todo o seu desejo, toda a sua vontade, todo o seu intelecto fosse afetado de uma tal forma que tudo o que há no homem se corrompeu. Então, amados, estar diante dessa doutrina e entender que Deus relatou para que nós pudéssemos ter o pleno conhecimento do que de fato aconteceu, é importante demais. O registro divino da queda do homem é uma refutação evidente das hipóteses darwinianas, da evolução, da filosofia, do humanismo secular. Ao invés de ensinar que o homem começou na base de uma escada moral e está agora vagarosamente, mas com certeza subindo em direção aos céus, o registro divino declara que o homem começou do topo, no alto, na sua plenitude, e caiu para a base. Quando Deus fez o homem, Deus viu que o homem era bom. Quando Deus fez o homem, o fez de maneira perfeita. O seu desejo, a sua vontade, o seu intelecto, tudo que o homem fazia era bom. Então, o homem hoje, ele não vem de baixo para cima, ele não vem numa crescente, ele não começa num ponto neutro. O homem, ele já começa com a sua natureza totalmente corrompida. A queda do homem o levou para a base, para baixo. Então, amados, como isso é importante, termos uma visão clara e correta da situação do homem. O homem, quando ele nasce, ele não nasce no ponto zero da balança, não, ele já nasce negativado, ele já nasce um pecador.
é a sua natureza que o torna um pecador, não são as suas ações. As suas ações apenas pioram o que ele é. Então, amados, além disso, rejeitar enfaticamente a teoria moderna sobre a hereditariedade e meio ambiente. Durante os últimos anos, os filósofos da nossa geração e alguns filósofos do passado, socialistas, têm ensinado que todas as doenças das quais o homem é herdeiro são unicamente atribuíveis à hereditariedade e ao meio ambiente. Este conceito é uma tentativa de negar que o homem é uma criatura totalmente caída e de coração desesperadamente pecaminoso. Dizem que se os legisladores tornarem possível o meio ambiente perfeito, o homem será então capaz de realizar seus ideais e a hereditariedade será purificada. Quão tolos eles são! Quão tolo é essa ideia! Quão tolo é o homem que pensa e ensina isso! Mas o homem, amados, já tem sido posto à prova sobre as condições mais favoráveis e, pasmem, ele não correspondeu às expectativas de modo nenhum. Sem hereditariedade pecaminosa, nossos primeiros pais foram colocados no mais belo ambiente que se possa estar, no mais belo ambiente imaginável, um ambiente que o próprio Deus declarou muito bom. Somente uma coisa, restrição foi colocada sobre a sua liberdade, somente uma, mas eles falharam e caíram. Sim, o problema com o homem não é, amados, o exterior. O problema do homem não é aquilo que está fora dele. O problema do homem não é aquilo que o cerca. O problema do homem, amados, não é aquilo que está fora dele. Não, mas o grande problema do homem é o interior, é o seu próprio interior. Jesus disse que da onde vêm as guerras, da onde vêm as mentiras, da onde vêm os adultérios, da onde vem, qual é a fonte, da onde jorra? Jesus disse, do coração do homem. Então veja, o problema do homem não é aquilo que está ao seu redor, não é a sociedade, não é os seus amigos, não é a sua família, não é o seu emprego, não são as coisas que o cercam, não é nada que está fora dele, mas o grande problema do homem é aquilo que flui de dentro da sua natureza. O que ele precisa não é de um novo lugar, mas de um novo nascimento. Por isso, o grande problema do homem não é aquilo que o cerca, não é aquilo que está em volta dele, não é o ambiente, mas o grande problema do homem é o seu próprio coração, pois o seu coração é a fonte de todo mal. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós então nos deparamos com isso. E Adão e Eva caíram no paraíso, no mais belo ambiente. Veja, lá não havia ninguém para corrompê-los, não havia um ambiente hostil, não havia nada senão apenas o seu interior. Então, amados, o homem, o que ele precisa não é de um novo jardim do Éden, mas o que ele precisa agora é de um novo nascimento, pois é o que contamina o homem, é
é aquilo que sai de dentro dele. Amados, e olhando ainda para aquilo que Deus fez, uma única restrição foi colocada sobre a liberdade do homem, que advém da necessidade, a natureza da circunstância. O homem é um ser responsável para servir, responsável para obedecer, responsável para glorificar o seu Criador. O homem não é uma criatura independente, pois ele não se criou sozinho. Tendo sido criado por Deus, ele tem um débito para com o seu Criador. Repetindo, o homem é uma criatura responsável, e como tal, ele é sujeito ao governo divino, ele está sujeito às leis de Deus, ele está sujeito ao governo dele. Este é o grande fato que Deus imprimiria sobre nós desde o começo da história humana. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gênesis 2:17. Não havia nenhuma outra razão pela qual o fruto desta árvore não devesse ser comido, amados, salvo a evidente ordem de Deus. E assim, como temos procurado mostrar, esta ordem não foi dada arbitrariamente por Deus, no real sentido da palavra, mas enfatizou o relacionamento no qual o homem permanecesse em Deus, como uma criatura inteligente, responsável. O homem está sujeito à ordem divina, mas a criatura se tornou egoísta, a criatura se tornou egocêntrica, a criatura se tornou teimosa, e como resultado disso, desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, e o seu pecado fez com que ele caísse. E isso tem que penetrar em nossas mentes, em nosso coração. Isso tem que ser algo muito importante para nós, pois o registro da queda merece o mais completo estudo da nossa parte. O registro da queda merece um estudo completo em cada igreja, por cada cristão, por cada pastor, por cada filho de Deus. Amados, canetas mais competentes do que a nossa têm chamado a atenção para os diferentes passos que levam às ações manifestas. Primeiro, podemos ver no texto, a voz do tentador foi acatada, a voz do tentador foi atendida. Ao invés de dizer, afasta-te de mim, Satanás, Eva ouviu silenciosamente o maligno, desafiando assim a palavra de Jeová. Amados, não somente isto, mas ela prossegue a negociar com ele. Em seguida, amados, há uma adulteração da palavra de Deus. Observem o que a Eva faz. Eva começa a acrescentar o que Deus disse. Amados, sempre um caminho inevitável a perseguir. Dele não comereis. E ela acrescenta, nem tocareis nele. Esta última oração foi adição de Eva, amados. E Provérbios, capítulo 30, versículo 6, diz, recebeu o seu primeiro exemplo, nada acrescentareis às tuas palavras, para que não te repreendas, e seja achado mentiroso.
Em seguida, amados, Eva continua a alterar a palavra de Deus, para que não morrais. A ponta afiada da espada do Espírito estava cega. Finalmente, ela omite completamente o solene prenúncio de Deus: certamente morrerás. Quão verdadeira é a frase, e a história se repete, não é verdade? Os inimigos de Deus, hoje, na nossa geração, estão trilhando o mesmo caminho. Sua palavra ou é acrescida, alterada, ou categoricamente negada. E assim, os ministros de Satanás têm adulterado a palavra de Deus. Os ministros de Satanás têm, dia após dia, feito coisas absurdas com a palavra do Senhor. E o pior de tudo é que a maioria dos cristãos nem se dão conta. Eles não se posicionam quando a palavra de Deus é acrescida, quando a palavra de Deus é adulterada, quando a palavra de Deus é negada. Pelo contrário, eles acabam aplaudindo esses homens. Pelo contrário, eles acabam indo após esses falsos mestres que falam apenas aquilo que eles querem ouvir. E a estratégia então é a mesma. Tendo renunciado, amados, a única fonte de luz. Veja o que Eva faz. O ato da transgressão se tornou a consequência natural para Eva. O fruto é agora considerado por ela desejado. E não somente isso, também apanhado, comido e dado ao seu esposo, a Adão. Então veja que como funciona o pecado em nossas vidas. Por isso que é importante nós sempre olharmos para o que está diante de nós. Veja como o pecado ele é. Esta, amado, é a ordem lógica. Assim é, em resumo, a explicação divina da entrada do pecado no nosso mundo. E como os homens têm ignorado. Como há homens que olham para tudo que está relatado e ainda assim desconhecem, não acreditam, acabam então olhando a queda do homem e achando que nada ocorreu na nossa natureza, nada mudou, que o homem teve pequenos arranhões. Mas quando nós nos deparamos com Gênesis 3, a explicação divina da queda do homem é profunda. Ah, amados, o homem resistiu à vontade de Deus. O homem rejeitou a palavra de Deus e abandonou o caminho de Deus. O homem, ele fez essas coisas. Por isso, o registro divino da queda é uma explicação possível da atual condição da raça humana. É isso que implica. Não devemos ter uma visão deturpada da condição do homem hoje. Não devemos ter uma visão diferente daquilo a qual a palavra de Deus nos revela. Ah, amados, só Ele já explicou a presença do mal no mundo, feita por um Criador beneficente e perfeito. Fornece para nós a única explicação adequada para a universalidade do pecado. Porque é que o filho do rei no palácio, porque
que o filho do rei no palácio e a filha de um regenerado num casebre, apesar de toda a proteção que o amor e a atenção do homem possam imaginar, manifestar desde a infância uma inconfundível inclinação ao mal e tendência para pecar. Por que é que o pecado é universal? Por que é que o pecado está na parte mais baixa e também na parte mais alta? Por que o pecado não escolhe a cor da pele? Por que o pecado não escolhe a posição social, a posição financeira? Por que o pecado não faz isso? Amados, por que o pecado é universal e não há nenhum império, nem nação, não há nenhuma família livre desta terrível doença chamada pecado? O pecado está em todos os lares, o pecado está em todos os berços, o pecado está em cada alma vivente. Não há um canto da terra que o pecado possa se esconder. Antes, ele se alastrou. Por isso nós devemos ver que a queda nos mostra isso. Rejeite a explicação divina, e nenhuma resposta satisfatória é possível para esta pergunta: por que o pecado é universal? Porque em todas as famílias, em todas as nações, em todos os impérios, essa doença se aloja. Não devemos rejeitar a explicação do próprio Deus, pois se fizermos isso, como nós já dissemos, nenhuma resposta será satisfatória para essa pergunta. Aceite, e vemos que o pecado é universal, porque todos compartilham de uma linhagem comum, Adão e Eva. Todos nascem de um mesmo tronco. Em Adão, a palavra de Deus diz que em Adão todos morrem. Somente o registro divino da queda explica o mistério da morte. O homem possui uma alma imortal. Por que então ele deveria morrer? Ele, Deus, tinha soprado no homem o sopro do eterno. Então por que o homem não deveria viver neste mundo para sempre? Rejeite, amados, a explicação divina, e nos depararemos com um enigma insolúvel. Aceite, receba o fato de que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. E temos, amados, uma explicação que vai ao encontro de todos os fatos do caso. Podemos ver aqui essa doutrina fundamental para nós. Podemos ver aqui a importância de entendermos essas coisas. A queda, ela foi profunda. A queda, amados, mexeu com a estrutura. A queda nos levou a uma condição deplorável. E a resposta divina para isso é maravilhosa. A resposta divina de Deus para nós é algo lindo, belo. Porém, precisamos que o Espírito Santo de Deus coloque em nós essas verdades. Que os nossos olhos sejam abertos para podermos ver cada detalhe da queda. Sim, amados. Agora, vamos ver mais um ponto. Primeiro vimos a queda. Agora, vamos ver como Satanás está ligado à queda. Pois aqui, amados,
pela primeira vez nas Escrituras, nós nos deparamos com aquele personagem misterioso, o diabo. Ele é apresentado sem qualquer explicação em relação à sua história precedente. Para nosso conhecimento de sua criação, sua existência pré-adâmica, a posição superior que ele ocupava, a sua terrível queda, dependemos de outras passagens, notadamente para entender, como Isaías 14, 12 e 15, e Ezequiel 28, 12 a 19. No capítulo anterior, lições importantes foram ensinadas a respeito do nosso grande adversário. Aprendemos qual é a esfera de suas atividades, o método de aproximação e qual é a forma de suas tentações. E aqui, amados, também tomamos conhecimento da certeza da sua irrevogável derrota e destruição. Contrária à concepção popular que temos em nossa geração, que faz Satanás o autor de todos os pecados da carne, e que atribui a ele algo que o nosso Senhor claramente declarou como assunto proveniente do coração humano. Nós somos aqui informados, amados, que a esfera da sua atuação é o reino religioso ou espiritual. Seu objetivo principal é ficar entre Deus e a alma, afastar o coração do homem do seu Criador e inspirar confiança em si mesmo. Amados, ele procura usurpar o lugar do Santíssimo para fazer as suas criaturas seus voluntários e filhos. Seu trabalho consiste em colocar as suas mentiras no lugar da divina verdade. Gênesis 3, amados, nos dá uma amostra de suas atuações e do método que ele emprega. Amados, essas coisas são escritas para o nosso aprendizado, pois suas atividades e o reino no qual ele trabalha são o mesmo até hoje do que o que era no Jardim do Éden. Nada mudou. Assim como ele atuava no Jardim do Éden, ele atua hoje. O método de aproximação de Satanás era o mesmo que agora. Observem como ele age. Ele diz: na verdade disse Deus. Ele começa lançando dúvida sobre a palavra divina. Ele questiona sua veracidade. Ele sugere que Deus não quis dizer o que ele tinha dito. E como isso é sutil, pois muitas pessoas acabam duvidando da palavra de Deus. Muitas pessoas acabam deturpando a palavra de Deus. Muitas pessoas acabam não acreditando na palavra de Deus. E tudo isso são sussurros de Satanás aos ouvidos dos homens caídos. Ele sempre vai dizer: na verdade disse Deus. E o homem acaba abraçando isso. Cada esforço que está sendo feito para negar a inspiração das Escrituras Sagradas é notório. Podemos ver homens e mais homens se levantando contra a palavra de Deus. Cada tentativa apresentada para desconsiderar a sua autoridade absoluta, cada ataque à Bíblia que nós agora testemunhamos em nome da erudição, é somente uma repetição desta antiga questão de Satanás aos ouvidos de Eva. Na verdade disse Deus.
Então podemos ver que o eco dessa voz chegou em nossa geração. Na verdade, disse Deus, não é assim que as pessoas dizem? E em seguida, ele substitui a palavra de Deus pela sua própria palavra. É certo que não morrereis. Ora, vemos o mesmo princípio ilustrado nas duas primeiras parábolas em Mateus 13. O Senhor Jesus vai semeando a semente que é a palavra de Deus. Então o maligno imediatamente o segue e semeia o joio. E o que é lamentável, amados, é que enquanto os homens se recusam a acreditar na palavra de Deus vivo, não bastante, eles são suficientemente crédulos para acreditar as mentiras de Satanás. Assim, amados, era no começo. Assim, amados, foi com Eva. E assim tem sido sempre no decorrer da história. E essa história não é diferente da nossa geração. Não é. Finalmente, ele ousa repercutir desfavoravelmente a bondade de Deus e pôr em dúvida as suas perfeições, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Versículo 5. Em outras palavras, amados, o diabo aqui sugere que Deus estava despoticamente retendo do homem alguma coisa que seria vantajoso para o mesmo. E como isca, apresenta a promessa de que, se Eva crer apenas na sua mentira e não na palavra de Deus, ela será vencedora e obterá o conhecimento e sabedoria negada a ela anteriormente por Deus. Veja, amados, veja quão triste isso é. As mentiras de Satanás valendo mais do que a verdade de Deus. E na nossa geração não é diferente. Quantas mentiras têm sido ditas em nome de Deus? Quantas mentiras pelos ministros de Satanás em nossa geração têm sido pregada, ensinada, dia após dia. Amados, o mesmo atrativo está sendo exposto por ele diante dos olhos dos devotos do Espiritismo e da Teosofia, mas não vamos adentrar este assunto hoje. Amados, deve-se observar que na tentação, um triplo apelo foi feito a Eva, e não podemos deixar passar em branco. Correspondente à natureza tripartidária da constituição humana, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, versículo 6, apelando para os sentidos do corpo, agradável aos olhos, apelando para a natureza dos desejos, as emoções, que tem seus lugares na alma, a árvore desejável para dar entendimento, apelando à inteligência que está centrada no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Assim, tomamos conhecimento aqui de um fato profundamente importante. Isto é, que Satanás trabalha do exterior para o interior do homem, o que é justamente o contrário da ação divina. Deus começa o seu trabalho na regeneração, no coração do homem, de dentro para fora. E a mudança causada no coração reage à transformação da vida exterior. Então veja a diferença. Mas Satanás, amados,
começa com o exterior, e através dos sentidos do corpo e emoções da alma, trabalha posteriormente o espírito e a razão, para tal e que normalmente ele não tem acesso direto ao espírito do homem, como Deus tem. Esta mesma linha seguiu em alusão ao nosso abençoado Senhor. Ele diz: manda que essas pedras, esta mesma linha seguiu-se em alusão ao nosso abençoado Senhor. Ele disse: manda que essas pedras se transformem em pão. Mateus 4:3, apelando ao sentido do corpo. Depois ele diz: atira-te para baixo, um desafio à sua coragem, ou um apelo à natureza emocional da alma. Prostrando-me, adorareis, um apelo ao Espírito, para que nós adoremos o Pai em espírito e em verdade. Amados, com isso podemos ver como o nosso inimigo age, lembrando que o que ele pode fazer é exterior ao homem, e Satanás ele faz isso muito bem, mas o que nós podemos ver é que todo o mal do homem flui de dentro de si mesmo, e Satanás, ele é o nosso adversário, e ele usa todas as suas armas para sempre lutar conosco, para mexer nas nossas emoções, para mexer na nossa inteligência. Ele tenta de todas as maneiras nos cercar, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pelo nosso intelecto, pela nossa própria natureza. Ele tem trabalhado dessa forma, e o homem sem Deus é escravo de Satanás. E nós hoje, pela misericórdia do Senhor, conforme Deus, Ele nos regenera, e é colocado em nós um novo coração, um coração capaz de fazer com que todo o nosso desejo, toda a nossa vontade, todo o nosso intelecto, todo o nosso ser ame a Deus, adore a Deus. Então hoje nessa noite nós vimos essas duas coisas, amados, e que Deus possa ter misericórdia de nós, que no próximo culto nós possamos olhar um pouquinho mais sobre a queda e o homem em si, mas que nós possamos sair daqui abastecidos pela palavra de Deus, que o próprio Deus possa trabalhar em nossas vidas, que nós possamos estar com as nossas guardas levantadas, e que essas verdades de hoje possam ter penetrado em nosso coração. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado por mais um dia estarmos em Tua presença. Pai amado, nós sabemos que essa doutrina da queda, ela é muito ampla, ela é muito profunda, ela é muito extensa, mas que Teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender, a meditar, a aprofundar, para que nós possamos ter uma fé sólida em Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.